O que é verdadeiramente assustador? É o monstro embaixo da cama, o rangido na escada ou algo muito mais insidioso? Nós lotamos os cinemas, devoramos livros, buscando aquela emoção do medo. Mas e as histórias reais? Aquelas que nos sussurram das sombras da história? Essas são as histórias que realmente nos assombram. Elas permanecem em nossas mentes, muito depois dos créditos rolarem e da última página ser virada. Estas são as histórias de possessão e exorcismo. E nenhuma é mais perturbadora do que a história de Emma Schmidt. Sua história, para sempre gravada nos anais do paranormal, tornou-se uma sinfonia arrepiante do desconhecido. Inspirou inúmeros livros e até deu vida ao icônico filme de terror, O Exorcista. Isto não é apenas uma história. É um vislumbre arrepiante dos cantos mais escuros da fé, da dúvida e da psique humana. O ano era 1928. O lugar, Earling, Iowa. Uma pequena cidade onde a vida se movia em um ritmo mais lento. Um lugar onde a fé era a pedra angular. Onde as sombras pareciam mais longas e os sussurros viajavam ao vento. Foi aqui, nesta cidade aparentemente pacata, que uma escuridão desceu sobre uma jovem chamada Emma Schmidt. Emma, uma católica devota, começou a exibir comportamentos perturbadores. Ela se afastava de artefatos religiosos, falava em línguas, pronunciando palavras que gelavam o sangue. Seu corpo se contorcia de maneiras inimagináveis. Sussurros de possessão demoníaca se espalharam como fogo na comunidade. O medo tomou conta dos corações dos moradores da cidade. A outrora vibrante jovem era agora uma prisioneira em seu próprio corpo. Uma força malévola parecia ter se enraizado dentro dela, distorcendo suas palavras e ações. Conforme a condição de Emma piorava, o padre local, padre Theophilus Riesinger, foi chamado. Um homem de fé profunda e resolução inabalável, o padre Riesinger havia testemunhado a escuridão que espreitava nas sombras da alma humana. No entanto, nada poderia prepará-lo para a malevolência que encontrou em Emma Schmidt. Juntando-se a ele nesta batalha espiritual, estava o padre Henry, um exorcista experiente. Os padres começaram o antigo ritual de exorcismo. Orações em latim encheram o ar, denso de incenso e desespero. Emma resistiu com uma fúria que desmentia sua frágil estrutura. Ela sibilava blasfêmias e falava com conhecimento sobrenatural. O ar ficou pesado, carregado com uma energia invisível. A batalha entre o bem e o mal havia começado. Dias se transformaram em noites, enquanto os padres lutavam incansavelmente contra a entidade que mantinha Emma cativa. Sua fé era seu escudo, suas orações, suas armas. Seção 4. Ecos de Emma. Impactos culturais e sociais. A história do exorcismo de Emma Schmidt se espalhou além dos limites de Earling, Iowa, cativando a nação. Jornais relataram os eventos, cada artigo alimentando o fascínio e o medo do público. O caso se tornou um fenômeno cultural, provocando debates que se alastraram em casas, universidades e até nos corredores do Vaticano. O suplício de Emma forçou as pessoas a confrontarem suas próprias crenças. Era um caso de possessão demoníaca ou uma jovem presa nas garras de uma doença mental. Mesmo hoje, quase um século depois, os ecos da história de Emma perduram. Seu caso continua sendo estudado por parapsicólogos e teólogos. Seção 5. A pergunta sem resposta. Ciência, religião e o desconhecido. O debate continua. Ciência versus religião, razão versus fé. Podemos explicar todos os fenômenos através das lentes da lógica e da evidência empírica? Ou alguns eventos transcendem os limites da nossa compreensão? Os céticos apontam para possíveis explicações médicas,
sugerindo doenças mentais não diagnosticadas ou até mesmo elaboradas fraudes. No entanto, os crentes contra-argumentam com relatos de testemunhas oculares, fenômenos documentados que desafiam a explicação racional. A verdade provavelmente está em algum lugar no meio. A mente humana continua sendo uma das entidades mais complexas e enigmáticas do universo conhecido. Talvez, diante do desconhecido, a resposta mais verdadeira esteja em abraçar as complexidades e reconhecer os limites da nossa compreensão atual.